Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntinhos aqui em mais uma aula de português, certo? E na aula de hoje a gente vai fazer uma correção coletiva da atividade da página 111. Aquelas 8 questões sobre o texto A, do nosso livro, que eu passei na última aula. Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com a mãe do adolescente, a escola não tinha motivos para recusar a matrícula. Que trecho da reportagem mostra isso? É justamente naquela parte que a mãe afirma que o filho tinha excelentes notas, e que era até motivo de orgulho para a escola, certo? Então é justamente nesse trecho da reportagem, então vocês voltem ao texto A para relembrar esse trecho, que é justamente o motivo que a mãe apresenta de que a escola não tinha motivos para recusar a matrícula do seu filho, certo? E segunda questão, em que argumentos a mãe se baseia para garantir a escolaridade do filho? Quando ela procura a Defensoria Pública do Estado, e vai recorrer às leis, porque ela reconhece as leis mesmo, e ela sabe que o filho dela tem direito à educação, e quando uma escola ela se nega a realizar a matrícula de um aluno, ela está infringindo essa lei, certo? Então, esses são justamente os argumentos que a mãe se baseia na lei, certo? E a terceira questão pergunta: os argumentos da mãe são suficientes para reverter a situação? Sim. Pois justamente depois que ela aciona a Defensoria Pública, a mesma vai até a escola para recorrer à situação. Por justamente ela ter argumentos suficientes, para reverter essa situação. A quarta questão, ela já está perguntando qual a sua opinião sobre a atitude da mãe do adolescente. Aqui, sendo uma resposta pessoal, antes de mais nada, você tenta se colocar no lugar da mãe. Imagina se fosse o seu filho que estivesse passando por uma situação tão constrangedora como essa, de ter a sua matrícula negada em uma escola, certo? Então, se imagine na situação para responder essa questão, tá? De qual a sua opinião sobre a atitude da mãe. Você acha que a mãe agiu de maneira correta? Não? Você faria diferente? Como é? Certo? A quinta questão, também pessoalmente, se você fosse pai ou mãe, agiria como essa mãe ou teria uma atitude diferente? Então, se fosse você, se fosse o seu filho, se você fosse pai ou mãe de um aluno que tivesse sido rejeitado por uma escola, você teria agido igual a essa mãe do texto ou você teria tomado uma atitude diferente? E por quê? Certo? Então, pensem bem, reflitem sobre essa questão na hora de responder. A sexta questão já é o contrário, se você estivesse no lugar do adolescente, como você se sentiria? Então, se imagine você sendo rejeitado a entrar numa escola, simplesmente por uma característica sua, certo? Então, se coloque no lugar aqui do colega, tá? Vamos trabalhar a empatia e imaginar se fosse você no lugar desse adolescente, para responder. A sétima questão, em sua opinião, por que a notícia não mencionou apenas que a mãe recorreu às leis que amparam o direito do filho, mas apresentou o número dessas leis? Certo? Então, quando a notícia, além de ter mencionado, apresentou o número dessa lei, é justamente como uma forma de informar essas pessoas, certo? Informar. Se outras pessoas estiverem passando por essa mesma situação, conseguir recorrer à justiça, certo? Reconhecer que isso, de fato, é uma lei e que não está sendo cumprida, certo? Então, é por isso mesmo que na notícia ela apresenta o número dessas leis, além de provar que é uma lei real, de que ela existe, que é verdadeira, que no papel ela funciona desse jeito, certo? E informar as pessoas mesmo sobre essa informação, tá? A oitava e última questão dessa atividade é: pesquise na internet a lei indicada na notícia, leia e identifique em que parte fica clara a ilegalidade da atitude da escola.
Então, no texto mesmo, ela fala a lei, né? Que é a Lei Estadual número 7.309, certo? Decreto número 27.604/206, certo? Então, essa lei, ela deixa clara a ilegalidade da atitude da escola justamente por discriminar um aluno pela sua identidade de gênero, né? E recusar esse aluno de se matricular na escola, de receber educação, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, sobre essa lei. Tá aqui, ó. Lei, o primeiro artigo, ó. É proibida qualquer forma de discriminação e preconceito ao cidadão com base em sua orientação sexual e identidade de gênero, tá? O artigo 2, ele mostra, ó. Constitui ato de discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero, dentre outros, ó. Impedir ou dificultar o acesso, recusar atendimento usuário, cliente ou comprador em estabelecimentos públicos ou particulares. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, certo? Então, tá aqui na lei, tô mostrando pra vocês que de fato existe mesmo, certo? Ó, que a lei, os seus artigos, seus parágrafos, ó, certo? Então, no caso, a resposta dessa atividade é essa parte aqui do artigo 2, né? Esse segundo trecho aqui, ó. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de um aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Beleza? E aí, como atividade, vocês vão fazer o restante dessa página 111, tá? Sobre o texto B. Essa primeira questão aqui, até a 11ª, tá? Sobre o texto B, que foi aquele caso de racismo, né? Onde a mãe recebeu uma orientação da escola que o cabelo do seu filho não era adequado para a escola, certo? Então, releia o texto B, certo? E responda atentamente às questões, tá certo? São questões aqui de interpretação de texto, são bem simples, certo? Algumas perguntas aqui pessoais, tá bom? Não esqueçam que é somente resposta no caderno, certo? E qualquer dúvida, me mandem uma mensagem no Google Classroom, beleza? Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!